Às vezes eu tenho colegas que dizem assim, né? Mas, Ana Silvia, veja só, né? Eu nunca fiz um diagnóstico organizacional. Eu não sei nem por onde começar. E eu conheço algumas profissionais que chegam a dizer que têm medo de fazer diagnóstico organizacional, né? Eu entendo, mas olha só, o medo, ele é resultado da sensação de não dar conta, de não competência. Você sabe disso, você é psicóloga também, você sabe tão bem disso quanto eu. Então, quando eu não sei como eu vou fazer, vem o medo, né? O medo de não dar conta, de ser rechaçada, de passar vergonha, de fazer coisa errada, né? Até pelo teu compromisso ético que você tem, de, né? Poxa, a empresa está me pagando, eu preciso oferecer alguma coisa de qualidade. Agora, se você tem um método, o que o método vai fazer? Ele vai te dar o passo a passo. Ele vai te dizer, primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois isso, de uma forma rápida, simples, entendeu? E principalmente também de uma forma fácil. E usando os instrumentos, as ferramentas e a metodologia para cada passo. Então, isso é importante. É isso que vai te dar segurança e, apesar do medo, você fala, não, peraí, eu tenho um método, eu sei qual é o passo a passo, né? Então, eu estava até pensando aqui, né, quando eu falo do medo, veja, eu já tenho, né, uns anos aí rodados, né, na área organizacional e na área de consultoria. E às vezes me aparecem alguns serviços que eu confesso para você que eu fico com medo, com receio de não dar conta. E aí, o que eu faço? Eu falo, peraí, eu vou parar, vou estudar, vou ver que eu posso utilizar, né? Se eu já tenho a metodologia pronta para isso, se eu não tenho, eu procuro desenvolver uma metodologia, né? Porque pela minha experiência, pelo meu conhecimento, isso é algo que você vai aprendendo a fazer, né? Então, eu tenho receios também, mas quando eu vou, eu procuro ir preparada, eu procuro ir com a segurança de que se eu precisar, tá ali os recursos, se eu precisar, eu sei o que eu vou fazer em cada etapa. Né? Primeiro eu vou falar com o diretor, depois eu vou fazer isso, depois isso, depois isso. Então, isso que te dá segurança. Da mesma forma, quando você vai fazer um programa de desenvolvimento, por exemplo, de lideranças. Mas, Ana Silvia, eu nunca elaborei um programa de desenvolvimento de liderança, eu nem sei como que começa, né? Também você tem um método. Por exemplo, você precisa utilizar uma referência de aprendizagem, né? Alguma teoria, para você poder ter como referência e estruturando o teu programa de desenvolvimento, né? Para que ele tenha uma fluidez, uma lógica. Uma das que eu utilizo é da teoria de necessidades interpessoais. Então, eu vou primeiro elaborando atividades, né, desenhando atividades, né, bem pensando no design instrucional, que eu tenho formação também em design instrucional. Então, pensando no design instrucional, eu começo com atividades que vão estimular, né, atender a necessidade de inclusão, depois atender a necessidade de controle e depois finalizo com as necessidades de abertura, afeto. Então, é uma referência, né? E é um dos métodos que eu utilizo para poder elaborar um programa de desenvolvimento, tanto de liderança quanto desenvolvimento de equipe, que tem muita demanda, de relacionamento interpessoal, de comunicação. Gente, comunicação, meninas, é a área, é o tema que mais é solicitado pelas empresas. Está assim no top, né? Então, tudo isso, a gente, acho que se eu, falando de comunicação, se eu não me engano, 75% das empresas dizem que tem problemas de comunicação e que não sabe como fazer com que as lideranças promovam uma comunicação mais eficaz. Isso daí eu apurei
o mês passado, junto à ABERJ, Associação Brasileira de Jornais, agora não vou lembrar exatamente a sigla, mas é a ABERJ, que é uma associação de referência aí nacional. Então, tem muitos temas para serem trabalhados, né? Então, é preciso que você tenha essa tranquilidade, né, de ter tanto o método para fazer o diagnóstico, quanto o método para desenvolver, e depois um método, né? Você vai elaborar o programa e depois um método para coordenar também esse programa. E escolher se você vai coordenar com a abordagem do treinamento ou se você vai coordenar com a abordagem de desenvolvimento humano, que são metodologias diferentes. Você, enquanto facilitador, você vai ter um posicionamento diferente frente ali os participantes, mas que é totalmente possível tanto um quanto o outro. O que é importante é conhecer a metodologia de um e de outro, né? Quando que você está fazendo treinamento e quando você está fazendo desenvolvimento. Quando é importante para a empresa fazer treinamento e quando que é importante fazer desenvolvimento. Porque são estratégias que têm objetivos diferentes. E isso vai fazer com que, se você usar elas de forma adequada, vai fazer com que o teu trabalho tenha um resultado muito mais efetivo e a empresa vai fazer o quê? Lembra dos 84%? Ela vai te indicar para outras empresas, porque os profissionais de RH, elas conversam entre si, né? O tempo todo. E também, por quê? Porque você, né, já vai poder ver esse resultado